Muito bem, meus amores, vamos lá. Estamos ao vivo, né? Revisão FAMERP para a prova de 2026 de conhecimentos específicos, tá? Semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa para a prova de conhecimento geral. Deixa eu dar uma passadinha aqui antes, mostrar como que é, porque esta revisão ela faz parte deste curso aqui, ó, Extensivo Medicina 2025, tá? Então quando você entra no curso, obviamente não vai ser mais os 2025, né? Ou já lançarei o curso de 2026, só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui do lado direito tem as sessões, né? Sessão número 1, como é que funciona. E aí você tem aqui o calendário do curso, o WhatsApp para tirar dúvidas do curso. Sessão número 2, Física Zero, que na verdade é um curso de matemática para física, tá? Tudo que a gente precisa de matemática ao longo do curso, eu abordo nessa semana aqui de Física Zero, que é matemática. E aí vem, né? Aqui, ó, mecânica, introdução à cinemática, MU, MUV1, MUV2, gráficos e tal. A mecânica inteira aqui até hidrostática, tá? Aí, Física 2, temos aqui, ó, vetores. 2 semanas abordando vetores, processo de eletrização, força, campo, potencial, e aí vai, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, geradores elétricos, tá? Então aí você tem a aula de gerador, tá? A aulinha aqui, bonitinha. O professor falando que maravilha. Então, vamos para a parte de geradores. Geradores. Tá bom, meu filho. Ó, aí a teoria, que é o PDF para preencher. Então, toda aula tem uma teoria para você preencher. Então, baixa o PDF e vai acompanhando ao longo da aula e preenchendo, né? E toda aula tem, obviamente, lista de exercícios, tá? Lista de exercícios. Olha lá. E aqui a lista de exercícios. Vamos abrir esta listinha. Baixar aqui de novo. Lista de exercícios. Que não aparece. Aqui, ó. Lista. Olha lá. Tudo bonitinho para fazer, né? Lista com 30 exercícios. Olha que beleza. Todos eles têm resolução, tá? Então, é muito bem estruturado o curso, né? Tem todo o conteúdo da física para o vestibular, para os principais vestibulares deste país. Ó, leis de Kirchhoff, capacitores, magnetismo, física moderna 1, física moderna aqui, ó, física moderna 1. Vamos abrir aqui, ó, a teoria, o material da teoria aqui, ó. Abriu. Material para preencher, né? Toda aula tem. Aqui, ó, radiação do corpo negro. E aí vai, tá? Tudo bonitinho, muito bem estruturado. Física 1, Física 2, Física 3, termologia ótica e ondas. Aí aqui a gente tem o Clube da Física, onde tem trocentos vestibulares resolvidos, tudo resolvido bonitinho em vídeo, tá? São mais de 100 vestibulares, tudo resolvido aqui bonitinho. E aí vai, gente. Bastante coisa, né? São mais de 2.000 exercícios resolvidos. Tem revisão. Aí a gente, além de ter a teoria, né, tem a revisão toda semana. E os simulados, tá? Vários simulados. E essa revisão que a gente vai fazer aqui, da FAMERP, ela faz parte, né, do curso, do extensivo, tá? Então a gente vê revisão semanal, a gente vê a aula teórica, né, com teoria para preencher e com lista de exercícios e resolução, né? 3 frentes, mecânica, frente 1, eletricidade, né? E física moderna, frente 2. E a frente 3, termologia ótica e ondas. Além disso, a gente tem revisão semanal. Além disso, quando acaba a teoria, a gente vai para a revisão por vestibular, né? E então, a gente esmiuça cada vestibular, fazendo lista. Todos os anos eu faço o projeto, né? O que vai cair, eu faço um simulado do jeito que eu acho que vai ser a prova, né? Do que vai cair agora para o ano 2026, tá? Muito bem, apenas uma pequena propaganda deste curso. Já estarão abertas as matrículas para o Extensivo Medicina 2026. Que beleza. Muito bem, meus amores. Então vamos lá. O material tá aí, disponível, tá? Tá na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, FAMERP 2026, prova de conhecimentos específicos. Primeira questãozinha, acompanha comigo. Diz assim, ó. Os professores de História e de Física lançaram um desafio a uma turma do 3º ano do ensino médio para que compreendesse alguns métodos de combate em larga escala. O professor de História descreveu
alguns combates medievais, onde eram feitos cercos a castelos de grandes muralhas. Com o objetivo de causar maior dano aos castelos e assim levá-los à rendição, os exércitos invasores faziam uso de grandes catapultas, capazes de atirar enormes projéteis para dentro das muralhas dos castelos. O professor de física forneceu o seguinte diagrama esquemático. Item A. Calcule o valor mínimo da velocidade V0 do projétil para que, ao ser lançado com um ângulo de 45 graus, então este ângulo de tiro é 45 graus, ultrapassasse a muralha de 18 metros de altura, então a altura da muralha 18 metros, com 2 metros de folga, tá? Então temos mais 2 metros aqui, ó, de folga. Tá. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele fala assim, ó, o valor mínimo da velocidade inicial, tá? O valor mínimo é quando ele passar aqui, ó, o projétil vai descrever um arco de parábola, né? Quando ele estiver no ponto mais alto, exatamente a 2 metros acima da muralha, tá? Então, o valor mínimo da velocidade inicial é quando o projétil estiver passando aqui bem no vértice da parábola, tá? E aí, nesse ponto, a gente sabe que a velocidade em y vale 0, tá? Muito bom. O que a gente vai fazer aqui, tá? Então, normalmente o que a gente faz, quando você tem um lançamento oblíquo, a primeira providência é você decompor a velocidade inicial, né, numa componente em x, que é o V0x, que é o V0 cosseno do ângulo, né? O ângulo é 45, e aqui o V0y. V0y, que é o V0 seno do ângulo. Beleza? Bom, então o que a gente sabe? Em y, né, o ponto mais alto aqui, a velocidade final é 0, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho qual que é o ΔS em y, né? O ΔS em y é 18 mais 2, é 20. Tendo ΔS em y, tendo a velocidade final em y, eu vou conseguir achar a velocidade inicial em y, tá? Então, eu vou mandar um Torricelli, tá? Então, vamos lá. Item A. Item A aqui, né? Então, vamos lá. E vamos mandar no eixo y. Vamos deixar para o examinador aqui, ó. Eixo y. A gente sabe que no eixo y a aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade, tá? Aí vai acontecer em μv. Então vamos lá. Em y, velocidade final ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o ΔS. Lembrando que a gente vai usar tudo em y, tá? Então aqui é a velocidade final em y, que é a velocidade inicial em y, aqui é a aceleração em y e aqui é o deslocamento em y, tá? No ponto mais alto, a velocidade em y é 0. Aí eu consigo achar, eu vou achar o v0y. A aceleração em y é da gravidade. Como eu orientei para cima positivo e o g está para baixo, então é negativo, menos 10. E o ΔS vai ser o 18 mais 2, que é o 20 metros que ele tem que passar, né? 2 metros acima da muralha, certo? Então, a gente tira aqui o v0y ao quadrado, vai dar 2 vezes menos 10, menos 20, vezes 20, menos 400, passo para o outro lado, 400. Então, eu tenho aqui o v0y é 20. Mas veja, a pergunta não é o v0y, a pergunta é o v0, tá? Aí o que a gente sabe, né? O v0y, ele é o v0 seno θ. O v0y é 20, o v0, essa sim é a pergunta, e o ângulo é o ângulo de tiro 45 graus, tá? Então vai ficar 20 é igual a v0, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então o v0 vai dar 40 sobre raiz de 2. Não deixa assim, vamos racionalizar. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, né? 40, raiz de 2 embaixo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, embaixo fica 2, 40 por 2, 20. Então esse V0 é 20 raiz de 2
metros por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade inicial que o projétil tem que ser lançado. Tá? Então, matamos a primeira pergunta que ele nos pede, né? Então, no item A... Tudo bem, gente? No item A, foi isso, né? Então, voltando lá, ó, o item A, o valor mínimo da velocidade inicial do projétil, beleza, foi isso, matamos o item A. O item B, calcule a distância D, que a muralha se encontra da catapulta, e faça o gráfico da velocidade vertical VY em função do tempo. Então, ó, a distância D é essa distância aqui na horizontal, né? Beleza. Tá. Então, eu sei que a velocidade na horizontal é o V0 cosseno θ, tá? E aí, eu vou calcular agora quanto tempo o projétil demora para chegar aqui, né? Como é que eu sei? Eu vou na vertical, o VY é 0. Aí eu consigo achar o tempo para ele chegar lá em cima. E o tempo para ele chegar lá em cima é o mesmo tempo para o projétil se deslocar na horizontal, né? Estou usando o princípio da independência dos movimentos de Galileu. Enquanto o projétil ele, em Y descreve MUV, em X ele descreve MU, tá? Então eu vou calcular o tempo para ele chegar lá no ponto mais alto. Vamos lá. Então, item B. Tempo para atingir a altura máxima. Então, de novo, lá no ponto de altura máxima, estamos usando a vertical. Na vertical é MUV, então V igual a V0 mais A vezes T, tudo em Y. Então, o VY lá no ponto mais alto é 0. O V0Y a gente achou aqui, né? É 20. A aceleração é menos 10. Vezes o tempo para chegar na altura máxima, que é o tempo de subida, tá? Então, vai ficar 10 vezes o tempo de subida é igual a 20. Então, o tempo de subida é 2 segundos. Então, ele demora 2 segundos para chegar lá no ponto da altura máxima, tá? Mas, enquanto ele sobe, o projétil se desloca na horizontal, tá? Então, vamos achar agora a distância D. Cálculo da distância horizontal D. Então, na horizontal, a gente está usando, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eixo X é movimento uniforme. É MU. Então, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante, tá? Então, eu posso colocar S é igual a S0 mais V vezes T. Tudo em X. X, 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 tá? O espaço em X é o D, o espaço inicial é 0. A velocidade em X, quanto que é? O V0, veja, a velocidade em X, eu tenho que usar o V0x, tá? Esse Vx aqui, ele é o V0x. Só que eu não vou fazer a conta de novo. Por quê? Porque o ângulo é 40... Porque o seno de 45 é igual o cosseno. Perfeito. É né? Mesma coisa, né? Isso. O ângulo é 45 graus, né? Então, o seno e o cosseno de 45 são iguais. Ou seja, essa componente aqui, ela tem a mesma intensidade dessa componente. Como essa componente vertical, o V0y, a gente já achou, o V0x é igual, tá? Então, a gente sabe que mas V0x é igual ao V0y, né? Porque o ângulo é 45 graus, tá? Então, o V0x é igual ao V0y, que é 20. A gente já calculou lá no item A, tá? Então, vai ser 20 vezes o tempo para subir, 2 segundos. Então, a medida D vai ser 40 metros. E essa é a primeira resposta, né?
do item B, tá? A primeira coisa que ele pede é isso aí, tá? Então, ele pediu, ó, a distância D, beleza? Tá aqui, né? A distância D. Opa, volta lá. A distância... Meu amor, fica aqui. Isso, a distância D. E agora ele quer que faça o gráfico da velocidade vertical VY em função do tempo, tá? Em função do tempo. Então tá bom. Ó. E aí o gráfico. Então vamos fazer aqui, ó. O gráfico. Canetinha. Gráfico de VY versus T. Então eu vou fazer aqui, ó. Então, na ordenada é VY e na abscissa é o tempo. Tempo em segundos. Bom, qual que é a velocidade inicial em Y? Tá aqui, né? 20. Então ele sai da velocidade inicial de 20. E aí o que acontece com essa velocidade? Está lançando para cima. Imagina o que acontece só em Y, tá? Esquece que ele está se deslocando em X. Pensa só em Y. Lançou, né? Aí ele vai brecando. Lá no ponto de altura máxima ele para. Certo? Quantos segundos ele demorou para parar? 2. Então, no instante, vamos colocar aqui, ó. 1, 2. Então, olha só. Ele sai do V0 igual a 20. E no instante 2, a velocidade dele é 0. Certo? Aqui, ó, a velocidade dele é 0. No instante 2, a velocidade dele é 0. Tudo bem? Tá. E outra coisa, como é que é a formulinha, né? Que descreve a velocidade em função do tempo no MUV, né? Gráfico da velocidade em Y. Em Y a gente tem, né? Colocar aqui, ó, só para relembrar. Eixo Y. Eixo Y é MUV, né? Como é que é a formulinha? V igual a V0 mais A vezes T. Ou seja, a gente tem velocidade variando com o tempo, e o tempo elevado a 1, né? É uma função de primeiro grau, certo? Então, qual é o gráfico de uma função de primeiro grau? É uma reta. O coeficiente angular, quem que é o coeficiente angular da reta? É a aceleração. Que vale quanto? Aceleração da gravidade. Que ela é negativa. Então, uma reta inclinada para baixo. Pronto. Eu tenho 2 pontos aqui. É uma reta inclinada para baixo. E se ele demorou 2 segundos para subir, ele vai demorar mais 2 segundos para voltar para o chão. Certo? Então, no instante aqui, ó, 4 segundos, ele retorna para o chão. Tá? Então, no instante 4 segundos, ele retorna para o chão. Aqui, ó. 3. Aqui, 4. Agora, se ele for lançado na vertical com 20, aqui, ó, com 20 metros por segundo, né? Aí ele sobe, lá no ponto de altura máxima ele para, ele inverte o sentido e cai e vai chegar no chão com que velocidade? 20 também, só que agora apontando para baixo, tá? Então a velocidade aqui, no instante de 4 segundos, quando ele retorna ao chão, menos 20. Acabou o exercício. Beleza? Vou lá, vejo se eu respondi tudo. Respondi. Beleza, matamos o exercício. Perguntas. Tranquilo até aí, gente? Maravilha. Podemos seguir? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, na verdade, né? É legal porque ele envolve já os dois movimentos, né? O MU e o MUV, tá? Então, pode aparecer na prova, pode, e é legal quando eu boto isso no simulado, porque a gente já está relembrando, né, os dois, né? O MU, o MUV, e de quebra uma decomposiçãozinha de vetor aqui, né? Beleza?
Vamos lá. Professor, Pois não. os possíveis gráficos que pode cair na prova é de velocidade por tempo, né? Da distância também, Isso. e da Espaço. velocidade e da aceleração. Isso. O gráfico da aceleração, como que é mesmo? É uma parábola? Não. Não? Como é que é? Ó? Vamos lá. A gente está pensando no eixo Y, certo? Certo. O eixo Y é mv. Né? Então, olha só. Lembra das equações. O espaço é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Né? Esse é o do espaço. O da velocidade em função do tempo é V igual a V0 mais A vezes T. E a aceleração no mv ela é constante. É um número diferente de zero, né? Que não se altera. É sempre a mesma aceleração, tá? Então, olha só. Perfeito. Eu tinha confundido. Tá, então, olha lá. O primeiro, espaço em função do tempo, aqui está o quadrado, certo? E aí vai ser uma parábola, né? Aí você vai ter que olhar lá se a aceleração é positiva ou negativa. Nesse exercício ela é positiva, tá? Então o gráfico seria assim. Perdão, nesse exercício ela é negativa. Nesse exercício a aceleração é negativa. Saiu, né? E aí a concavidade é voltada para baixo, tá? O gráfico da velocidade, né? Agora, velocidade em função do tempo, né? É uma reta, aqui é tempo elevado a 1, né? Então, é uma função de primeiro grau. Nesse exercício, a aceleração é negativa. Então, é uma reta inclinada para baixo, tá? E o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração é constante. Beleza, mas quanto que é a aceleração nesse exercício? Ela é menos 10, que é a aceleração da gravidade, G, que vale 10, né? Mas como eu orientei para cima positivo, ela aponta para baixo, então a aceleração é negativa, tá? Então o gráfico ficaria assim, ó. Menos 10, né? E constante. Beleza? Então esses seriam os 3 gráficos, né, em função do tempo. Perfeito, prof. Beleza? Então tá, vou apagar aqui, tá? Foi só apenas um pequeno review, tá? Mas basicamente é só lembrar da equação. Lembra da equação, tá? Espaço em função do tempo, mv é segundo grau, então é uma parábola. Velocidade em função do tempo é primeiro grau, é uma reta. E a aceleração no mv ela é um número, né? Sempre o mesmo valor, independente do tempo, tá? Então é uma reta paralela à abscissa, tá? Muito bom, meus amores. Vamos para o próximo exercício. E aí o próximo exercício, eu acho que é de dinâmica, né? Do caminhãozinho. Exercício do caminhãozinho. Vamos lá. Próximo exercício, vamos lá. É isso aí, ó. Diz assim. Uma carreta, caminhãozinho não, uma carreta, né? Cuja carroceria mede cerca de 12 metros, trafega em uma via retilínea horizontal com velocidade escalar constante de 18 km por hora em relação ao solo. 18 km por hora divide por 3,6 dá 5 metros por segundo. Em relação ao solo, transportando um caixote conforme a figura. Muito bem. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies do caixote e do caminhão é igual ao dinâmico, então o estático e o dinâmico vale 0,10. Determine, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. E tem a máxima aceleração e desaceleração que o caminhão pode imprimir sem que o caixote deslize. Tá bom. Então assim, vamos pensar o que vai mudar aqui da aceleração ou desaceleração, tá? É para onde a aceleração vai apontar, tá? Vamos desenhar as forças aqui, ó. Então você tem lá no caixote, tá? Forças no caixote. O peso do caixote, vertical para baixo. Aí nós temos a normal. O caixote está apoiado ali na carroceria, perpendicular ao apoio. E aí, agora a gente tem que desenhar a força de atrito, tá? Se o caminhão está indo para a direita, vamos supor que ele esteja freando, tá? Né? Supondo freando. Ele está indo para a direita, mas está brecando. Se ele está brecando, a caixa tende a deslizar para onde?
Ele tá indo para a direita, mas o cara tá pisando... Para frente. Isso. Por inércia, ela tende a ir para frente, certo? Então, a força de atrito ela é contra o escorregamento, concorda? Ou contra a tendência de escorregamento. Então, se ele está freando, a força de atrito aponta para trás. Beleza? Faz sentido, gente? Se eu quero que a caixa não deslize, eu tenho que brecar a caixa junto com o caminhão. Se a caixa está indo junto com o caminhão para frente e eu tenho que brecar a caixa, a força tem que estar para trás, para poder brecar. Certo? E se tivesse acelerando, a força de atrito... Aí o caixote tenderia a deslizar para trás. Aí a força de atrito apontava para frente. Tá? Então, só ia mudar o sentido da força de atrito. Mas o valor, que é o que a gente vai calcular, vai ser o mesmo. Tá? Então, o que nós temos aqui sobre a caixa? Né? A normal equilibra o peso e a resultante é a própria força de atrito. Beleza? Então, vamos escrever isso lá. Tá? Então, item A, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? É a força de atrito. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Mas como é que calcula a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Aí, meus amores, se a caixa está na iminência de escorregar, né, o coeficiente de atrito vai ser o estático, tá? Mas nesse caso, nesse exercício, eu não preciso nem pensar nisso, porque o estático é igual ao dinâmico, tá? É igual a massa vezes a aceleração. Agora, a gente viu há pouco que a normal tem a mesma intensidade do peso, certo? Então, vamos colocar assim, ó, massa, a normal é igual ao peso, tá? Então, no lugar da normal, eu vou colocar o peso. E como é que calcula o peso? O peso é m vezes g, né? Então, vai ficar m vezes g e do lado de lá, m vezes a. Aí a gente vem aqui, cancela a massa aqui e ali. O coeficiente de atrito estático e dinâmico é 0,1. O G ele falou que é 10. E ele perguntou a aceleração. Então a aceleração vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, tá? E essa aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado para trás, se estiver brecando, ou para frente, se ele estiver acelerando, mas o módulo dela é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, volta lá. A máxima aceleração e desaceleração, ela é igual, né? Que o caminhão pode imprimir sem que o caixote deslize. Pronto, 1 metro por segundo ao quadrado. Matamos o item A. Tudo bem? Suave na nave. Item B. A distância que o caixote deslizará sobre o caminhão se a velocidade deste diminuir uniformemente 2 metros por segundo a cada segundo, até parar, né? Aí vamos... um maldito português, né? Esse deste aqui se refere ao caminhão, né? Concordam comigo ou não? Né? Então, a distância que o caixote vai deslizar sobre o caminhão se a velocidade do caminhão diminuir uniformemente 2 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, ele está falando para mim que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, né? Uma variação de velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo é uma aceleração aqui em módulo, né? De 2 metros por segundo ao quadrado. Estão comigo? Então tá bom. Então, vamos calcular quanto que o caminhão vai andar, né? Até o caminhão parar, tá? Vamos lá. Então, item B. Deslocamento. E aqui eu vou deixar claro pra gente qual é o nosso referencial, tá? O deslocamento do caminhão em relação ao chão, tá? Deslocamento em relação ao chão. Ao chão. Do caminhão, da carreta, né? Da carreta até ela parar. Tá. Então, vamos lá.
Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Por que eu vou usar Torricelli? Primeiro, porque a aceleração do caminhão é constante. A aceleração constante caracteriza MUV, tá? Aí a velocidade final do caminhão é 0, ele vai parar. O caminhão estava com 18 km por hora, ou seja, 5 metros por segundo em relação ao chão. A aceleração do caminhão é 2, mas como ele vai brecar, né, vai ser para trás, ele está indo para frente. Vamos voltar aqui, ó. Para que o avião ele está indo para frente, eu vou considerar para frente positivo, né? Para ele brecar, a aceleração tem que ser para trás, tá? Então, a aceleração tem que ser para trás. Então, a aceleração vai ser negativa. De quanto? Menos 2. E aí eu vou achar o ΔS da carreta. Professor, eu preciso registrar no campo de resposta a conversão do quilômetro por hora em metros por segundo ou não? Não. Isso aí Tá bom. como é que fala? Obrigada. Imagina. É tipo um pré-requisito, assim, né? Na hora que você já colocou lá 5, ele já viu que você já converteu, tá? De 18 km por hora, 5 metros por segundo, tá? Então, vai nos dar aqui, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, passa para cá, mais 4. 4 ΔS da carreta é igual a 5 ao quadrado de 25. Então, ΔS da carreta. Aqui minha letra tá beleza hoje, hein? ΔS da carreta em relação ao chão, 25 por 4, vai nos dar 6,25, tá? Então, 6,25 metros. Tá. Agora, eu vou calcular quanto que a caixa desloca em relação ao chão. Tá? Vamos lá. Então, deslocamento em relação ao chão da caixa. Tá. E aí, até a caixa parar, tá? Da caixa até ela parar. Espera aí, só para não confundir, ele fala caixote, tá? Então, que aí fica melhor. Um é masculino, outro é feminino, tá? Do caixote até ele parar. Então tá, de novo, o caixote está sendo brecado com uma aceleração de quanto? Porque na hora que o caminhão começa a frear, vamos pensar no item A. Qual é a máxima desaceleração que o caixote vai ficar em cima do caminhão sem deslizar? 1. Quando o caminhão começa a brecar com 2, o caixote vai deslizar. Certo ou não? O caixote desliza, tá? Beleza. E aí ele vai deslizar com qual aceleração? 1. Vamos lá. Então, qual é? Fazer a mesma conta agora para o caixote. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, ΔS. Velocidade final do caixote em relação ao chão. Ele vai parar em relação ao chão, 0. Ele estava com a mesma velocidade inicial do caminhão, que era 5. Só que agora o caixote está brecando com 1 metro por segundo ao quadrado. E aí eu vou achar o ΔS do caixote. Certo? Então vai ficar 2 ΔS do caixote igual a 25.
Então, o ΔS do caixote vai ser 12,5 metros. Estão comigo? Tudo bem? Não, velocidade relativa? Oi? Não seria velocidade relativa? Então, eu posso resolver por aceleração relativa. Dá para resolver por aceleração relativa. Tá? Mas por É enquanto porque não. os dois estão em relação. Tá. Por enquanto, meu referencial é o chão. Beleza? Ó, então tá claro para vocês? Qual que é o ΔS da carreta? 6,25 em relação ao chão. Qual que é o ΔS do caixote? 12,5 em relação ao chão. Qual é a pergunta? Como diria o meu amigo americano, which is the pergunt? Qual é a pergunta? O deslocamento do caixote em relação à carreta. Certo? Se a carreta desloca 6,5 em relação ao chão, o caixote desloca 12,5 em relação ao chão, quanto que o caixote desloca em relação à carreta? 12,5 menos 6,25. Certo? Então, respondendo à bagaça, então, finalmente, portanto, deslocamento do caixote em relação à carreta será, então, D, esse deslocamento D, vai ser 12,5 menos 6,25, né? Isso dá 6,25 metros. E aí a gente matou o que ele pediu, tá? A distância que o caixote deslizará sobre o caminhão, né? Então, o quanto que ele desliza em relação à carreta, 6,25 metros. Beleza, minha gente? Perguntinhas. Você quer falar, Gá? Pode falar. Eu ia falar que, tipo, eu pensei que o deslocamento do caixote ia ser, tipo, igual o deslocamento do caminhão, entendeu? Tipo, eu não ia precisar fazer, tipo, um em relação ao chão e o outro em relação ao chão e depois um em relação ao outro, entendeu? Entendi. Tipo, aí eu fiz, tipo, só essa primeira parte porque eu achei que, tipo, era só isso, porque o tanto que o caminhão ia andar ia ser, tipo, a mesma coisa que o caixote ia se deslocar em cima dele. Seria isso, Gabi, se a caixa ficasse em repouso em relação ao caminhão. Ah, tá. E aí, como é que eu sei que ela não vai ficar em repouso? Porque o item A Porque a falou pra aceleração é gente maior. isso, que a aceleração máxima que suporta sem deslizar é 1. Como o caminhão tá freando com 2, então ela vai deslizar. E ao deslizar, uma vai andar mais que a outra. Certo? Beleza. Entendi. Obrigada. Imagina. E essa história do Mi dinâmico ser igual ao Mi estático? Então, eu acredito que ele colocou isso para facilitar a tua vida, né? Ah, tá. Tá? Mas não tem algo específico, tipo, teórico que... Porque normalmente a gente tem essa diferença, né? Do Mi dinâmico ser menor do que o Mi estático. Isso. Então, porque aí eu teria que calcular a nova... Porque, na verdade, uma vez que entrou em movimento, né? Aí passa a atuar o coeficiente de atrito dinâmico. Então, aí a força de atrito ia ser menor. Certo? E, portanto, a resultante ia ser menor. Portanto, a aceleração ia ser menor. Então, foi o que eu pensei. Porque, tipo assim, você teria que analisar a situação separada do caminhão, as forças resultantes em relação ao caminhão,
depois em relação à caixa, e meio que fazer como se fosse aquele exercício de dinâmica de dois corpos separados que acaba virando um só. Então, mas o problema é que a partir do momento em que a caixa começa a deslizar, acabou, eles não têm a mesma aceleração. Entendeu? Eles não vão ter a mesma aceleração. Então eu tenho que ter bem claro na minha cabeça qual o referencial que eu estou usando. Para não confundir as coisas. Então, quando a gente usa... Então, a próxima pergunta passa assim. Então, quando a gente está usando aquela aceleração conjunta dos dois corpos, a gente está usando que referencial? Não, eu estou usando o referencial em relação ao chão. Mas eu estou pressupondo que um corpo não está deslizando em relação ao outro. Tá. Entendeu? Porque aí, se um corpo Entendi. deslizar em relação ao outro, eles vão ter acelerações diferentes. E aí você escolhe o referencial. Normalmente a gente adota o chão. Normalmente é mais fácil o chão. Tá? E aí eu vou pegar qual é a aceleração de um corpo em relação ao chão, vou ver a aceleração do outro corpo em relação ao chão. Ou seja, Então eu não posso considerar como uma coisa só, né? Não Não pode, posso porque considerar a eles aceleração não é a juntos. mesma. Sacou? Então, Nossa, assim, é muito mais difícil. aí eu teria um corpo A em relação... Eu vejo a aceleração do corpo A em relação ao chão, a aceleração do corpo B em relação ao chão, e aí eu posso achar a aceleração do A em relação ao B. A mesma ideia, exatamente a mesma ideia que a gente faz em velocidade relativa, eu posso fazer em aceleração relativa também. Beleza? Só que aí eu faço aceleração relativa, vai ser a velocidade relativa sobre o tempo? É isso? Porque quando eu faço velocidade relativa, eu faço velocidade relativa, que é o ΔS relativo pelo tempo. Isso, aí seria o ΔV relativo pelo tempo. Sim. Aceleração relativa. Mas aí não é nem para pensar... Aí seria um jeito de calcular, mas eu nem chegaria nisso. Eu ia pensar só no sentido dos vetores para poder achar relativo. Tá bom. Beleza? Penso os corpos separados, aí eu adoto um referencial e só avalio isso. Isso. Só avalio os sinais e, obviamente, os valores. Isso. Esse mesmo exercício daria para a gente estudar do ponto de vista do caminhão. Botar o referencial no caminhão. Tá? Mas eu não vou fazer porque aí, do ponto de vista do caminhão, imagina um cara que está na carroceria e o caminhão freia. O caixote está parado. Aí ele começa a acelerar. Né? Aí o caminhão para. Aí ele continua por inércia e depois breca sobre a carroceria do caminhão. Entendeu? Qual o problema desse... Dá para fazer. Dá para fazer. Mas qual o problema? A gente está num referencial não inercial. Aí eu estou num referencial acelerado. Tá? Aí surge força fictícia para explicar. É mais chato. Dá para fazer. O referencial não inercial. Então, melhor a gente manter o chão. Tá bom. Beleza? Valeu. Obrigadão. Imagina, esse exercíciozinho aqui não dava nada para ele, né? Se o examinador... Aquela história. Física é aquela história. Se o examinador quiser, ele complica a tua vida. Mas se ele quiser, ele bota um exercício lá que você fala... Vamos seguir então, beleza? Próximo exercício. Vamos lá. Exercício número 3, né? Que é do martelo batendo na estaca. Aqui, ó. Vamos lá. Uma aguinha, peraí. Diz assim, ó. Acompanha. O martelo de ferro de 1,5 toneladas de uma bate-estaca cai em queda livre de uma altura de 5 metros a partir do repouso sobre uma estaca de cimento. O martelo não rebate após a colisão. Então a colisão é inelástica, né? Isto é, permanece em contato com a estaca. A força exercida pela estaca sobre o martelo varia com função do tempo de acordo com o gráfico. Beleza. Despreze todas as perdas de energia existentes entre o martelo e a guia, bem como os demais engrenagens. Item A. Calcule a velocidade com que o martelo atinge a estaca de cimento. Então você vai soltar a estaca de uma altura de 5 metros, partindo do repouso, e ela vai bater, né? Ela vai chegar lá, vai bater aqui no final, né? Com uma certa velocidade, tá? Então, daria pra gente fazer por queda livre, mas é mais fácil por energia, tá? Então, vamos lá. Gente, eu coloco isso aqui, é mais para vocês, tá?
para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Na hora da prova você não precisa explicar, é por conservação de energia, você já bota a equação já, tá? Então, vamos lá. Por conservação de energia mecânica, temos energia mecânica lá em cima, antes de soltar, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Lá em cima só tem altura, mgh. No final ele bate, né, com uma certa velocidade, mv² sobre 2. Então a gente cancela a massa e joga os números. O g vale 10, a altura que ele sai é 5, né? A velocidade eu vou achar sobre 2, tá? Então vai ficar 10 vezes 5, 50 vezes 2, 100. V² é 100. Então V vale 10. Então, o martelo bate na estaca lá, de cimento, com essa velocidade 10 metros por segundo, tá? Então, voltando lá, calcule a velocidade que o martelo atinge a estaca de cimento, matamos. Tudo bem até aí? Beleza? Aí o item B. Calcule o impulso recebido pelo martelo e o valor da força máxima em unidades de 1000 newtons. Tá? Então são duas perguntas, né? O primeiro impulso. Então vamos lá. Item B. Teorema do impulso. Teorema do impulso. Então o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso vai ser, quem que é a variação? É quantidade de movimento final, mv final, menos quantidade de movimento inicial, mv inicial. No final, bom, a massa do martelo, ele falou lá, 1.500, não é isso? 1,5 toneladas, 1.500 quilogramas. No final ele bate e para, então a velocidade final é 0, né? E a velocidade inicial é quanto? 10, né? Certo ou não? Então, esse impulso vai dar menos 1.500, menos 15.000 newton segundo. Mas repara, ele perguntou calcule o impulso recebido pelo martelo, tá? Eu vou colocar o módulo aqui, tá? O módulo do impulso vai ser 15.000 newton segundos. Aí foi uma falha do autor da questão, que eu esqueci de colocar um módulo, tá? Eu ia perguntar, a ideia era perguntar um módulo, esqueci de colocar no texto da questão. Beleza, tá. E a outra coisa que ele pede é, então, calcula o impulso e o valor da força máxima em unidades de 1000 newtons, tá? Então, o que a gente sabe? Que impulso é força vezes o tempo, né? Tá, mas isso se a força for constante. Aí a gente vai para a propriedade gráfica, né? A gente sabe que o impulso ele é numericamente igual à área, né? O impulso da força em módulo é numericamente igual à área do gráfico força versus tempo, tá? O impulso em módulo a gente achou acima, 15.000. E qual é a área? É a área compreendida, eu tenho aqui, ó, força em função do tempo, tá? Então, é a área compreendida entre a curva e a abscissa. É essa área aqui. O que é isso aqui? Trapézio. Certo? Trapézio. Beleza, gente? Tá chegando o sinal aí ou não? Beleza. Trapézio. Como é que calcula a área trapézio? Né? A base maior. A base maior é essa aqui, né? 0,3. A base menor de 0,1 para 0,2 é 0,1. Vezes a altura, que é
essa medida na vertical, que é a força que eu quero achar, tá? Então, a base maior é 0,3, a base menor é 0,1 e a altura é a força. Então, vai base maior, 0,3, mais a base menor, 0,1, vezes a altura, dividido por 2, né? Então, isso aqui vai dar 0,4 vezes a força máxima é igual a 2 vezes 15.000, 30.000. Então, a força máxima, 30.000 dividido por 0,4, 300.000 por 4, 75.000 newtons. Portanto, essa força máxima é 75 kilonewtons, né? Ele quer em valores de 1.000 newtons. Então, é 75, tá? A resposta é 75. E aí, volta lá. Respondemos o que ele perguntou. Sim, matamos o exercício. Ó, lembrando, tá, gente? Esses exercícios aí, muitos deles eu que criei, outros eu adaptei, né? Pegando de vestibulares ao longo do país, mas sempre focando no que eu acho que vai cair, tá, gente? Então, tem a análise da prova, eu penso que eu analiso a prova, vejo que vai. Então, a ideia é a gente relembrar os principais tópicos que tem caído nas últimas provas, tá? Tamo junto? Dúvidas até aí, gente? Tá beleza? Estamos em dezembro já, hein? Que gostoso. Como o tempo passa rápido, né? Que beleza. Vamos lá. Chat. Chat. Vamos ver. Se sentindo na prova. Obrigado, Isa. Muito bem. Vamos, a ideia é essa, tá? Vamos lá. Próximo. Exercício aqui. Eu vou primeiro resolver com vocês, depois eu falo de onde eu me inspirei nesse exercício, tá? Vamos lá. Um cubo de massa 10 kg foi colocado em um pequeno tanque com 22 litros de água a 15 graus Celsius. O tanque possui um sistema de aquecimento elétrico representado na figura pelo circuito que permite elevar a temperatura da água. Durante o aquecimento não houve diferença de temperatura entre a água e o cubo, ou seja, aqueceu a água, aquece instantaneamente o cubo, tá? E toda a dissipação de energia elétrica no resistor imerso em água foi convertida em calor, tá? Sabe-se que o calor específico do material do cubo é 0,8 caloria por grama grau Celsius, o da água 1 caloria por grama grau Celsius, a densidade da água 1 kg por litro e 1 caloria 4 joules. Em determinado instante, a chave S do sistema de aquecimento é fechada por 35 minutos. Após esse tempo, determine item A, a corrente elétrica do circuito e a quantidade de energia fornecida pelo sistema de aquecimento em calorias. Então, a primeira parte do item A é elétrica, né? Nós vamos fechar a chave aqui. Barrinha maior, polo positivo. Barrinha menor, polo negativo. Vai circular uma corrente I aqui. Certo? Tá. E aí, como é que eu faço para achar essa corrente, né? Esse resistor de 2, ele está em série com o resistor de 10. Certo? Tá. Então, a DDP é 120. Olha lá, a DDP é 120. A resistência do circuito é 2 mais 10, porque está em série e eu consigo achar a corrente, tá? Então eu vou fazer U igual a R vezes I, o U é 120, o R é 12 e eu consigo achar o I sem grandes dificuldades, tá? Então vamos lá. U igual a R vezes I, o U é 120, o R, eu esqueci, é 10 mais 2, né? Isso, 2 mais 10, 2 mais 10. Eu vou deixar aberto aqui, para o examinador entender o que eu estou somando, porque o circuito está em série, tá? Então, essa corrente total aqui vai ser 120 por 12, 10 amperes. Então, matamos o item A da questão. Matamos a primeira parte do item A, na verdade, né? E a segunda parte, ele pergunta a energia fornecida pelo sistema. Bom, foi ligado quanto tempo? 35 minutos, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que energia é potência vezes o tempo. Bom, a potência aqui é a potência elétrica, certo? Agora, cuidado.
qual é o resistor que aquece a água? O resistor que aquece a água é esse resistorzinho de 10, né? É ele que está imerso na água, concorda? Então eu tenho que pegar a potência dissipada por ele, porque o outro resistor está fora da água. Concorda comigo? Né? Então, tá, qual que é a potência? O que eu tenho? Eu tenho R, ó, para esse resistor aqui eu tenho o R dele, que é 10, né? E eu tenho a corrente que passa por aqui, não é isso? Que a gente acabou de calcular. Sim ou não? 10 amperes, não é isso? Então, olha lá. Eu tenho R e eu tenho o I. E eu quero achar a potência, né? Beleza? Então, eu tenho o I, eu tenho o R, eu vou achar a potência, porque a potência a gente pode calcular assim, né? Pew, peer ou por. Tanto faz qualquer uma delas que eu usar, eu vou chegar na mesma resposta, tá? Bom, o que eu vou fazer? Para não ter que ficar calculando outras coisas, que eu vou ver o que eu já tenho. Eu já tenho a corrente I, né? Que é 10 amperes. Então, eu já tenho o I. Ó, eu tenho o I, posso usar a segunda, posso usar a primeira, tá? Ah, professor, mas você não tem o U? Não, eu não tenho o U no resistor de 10. Esse 120 é o U total, tá? Eu precisaria da DDP no resistor de 10, tá? Que seria a DDP entre esses dois pontos aqui. Estão comigo, gente? Eu não tenho a DDP entre os pontos A e B aqui, ó. Tá? Então eu não vou usar a primeira formulinha porque eu não tenho a DDP. Mas eu tenho a resistência dele, né? Então eu tenho o I e tenho o R. Dá para achar a potência pela segunda formulinha. Deu para entender? Então, qual das três fórmulas que eu uso, que eu achar melhor, né? Nesse caso, eu tenho o I e tenho o R. Então eu vou achar a potência fazendo o PIR, tá? Então vamos lá. Então a potência é I ao quadrado vezes o R, tá? Então eu abri a potência, I ao quadrado vezes R vezes o tempo. Então agora joga os valores. A corrente é 10. A resistência do resistor é 10 também, né? 10, tá. E o tempo, ele falou 35 minutos. 35 minutos, vamos passar para segundo. Vezes 60. Então, olha lá. Vai ficar 1000 vezes 35 vezes 60. Vai dar 35 vezes 60 é 2.100 vezes 1000. Coloquei a corrente em ampere, a resistência em ohm e o tempo em segundo. Então a energia sai no sistema internacional em joule. Certo? Só que ele quer em joule. Ele quer em caloria, tá? Então eu vou dividir por 4, né? Uma caloria é 4 joules. Então o que eu tenho joule, divide por 4. Divide por 4 para achar em calorias, tá? Então essa energia vai dar 525.000 calorias. E aí matamos o item A. Agora sim, volta lá, item A já era. Item B, a temperatura final da água e do cubo em graus Celsius. Aí depois ele faz outra pergunta, tá? Então, a temperatura final da água e do cubo. Bom, que energia que a gente jogou para a água e para o cubo, né? É essa energia aqui, concorda? Essa energia aqui, essa energia que a gente calculou, vai ser para aquecer a água e aquecer o cubo, tá? Então, essa energia vai ser a quantidade de calor para aquecer a água, mais a quantidade de calor para aquecer o cubo, tá? Então vamos lá. Aquecimento da água vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Mais o que do cubo? A massa do cubo, calor específico do cubo, vezes a variação de temperatura do cubo. Joga os valores. A energia a gente achou 525.000. Bom, qual que é a massa da água? Volta lá. Ele falou que são 22 litros de água, certo? Ó,
fazer aqui de canto, tá? Nem precisa apresentar isso na resposta. Densidade, né? Massa por volume. Qual que é a densidade da água, né? 1 kg por litro. Então, qual é a massa se a gente tiver 22 litros? 22 kg. Beleza? Né? Cada litro de volume de água tem a massa de 1 kg. Então, 22 litros de água, 22 kg de massa. Tá? Só que eu vou passar para grama. 22.000. Por que para grama? Porque o calor específico está em caloria por grama grau Celsius. Beleza? Vezes a variação de temperatura da água. Só que você está aquecendo a água e você está aquecendo o bloco junto. Os dois estão sofrendo a mesma variação de temperatura. Os dois estão sendo aquecidos juntinhos. Então eu vou colocar ΔT só, porque o ΔT da água e do bloco é o mesmo. Tá? A massa do cubo, ele falou que é quanto? Ele deu a massa do cubo? Cubo de massa, 10 kg. Calor específico, cubo é 0,8. Então, 10 kg, 10.000 gramas. Calor específico do cubo é 0,8. E a variação de temperatura do cubo igual a da água. Tá? Então, vamos achar essa variação de temperatura. Então, vai ficar 525.000 igual 22.000 ΔT com 10.000 vezes 0,8. Aqui dá 8.000, né? 10.000 vezes 0,8, 8.000. 8.000 mais 22.000, 30.000. 30.000. ΔT. Cancela as bolinhas. As bolinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 525 por 30. Qual é a variação? Então, essa variação de temperatura vai dar 525 dividido por 30, 17,5 graus Celsius. Tá bom, mas a pergunta não é essa. A pergunta não é a variação de temperatura, a pergunta é a temperatura final, né? Aí eu abro temperatura, variação de temperatura como sendo a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação é 17,5, a temperatura final é a pergunta. E inicialmente eles estavam com que temperatura? 15 graus Celsius, aqui ó, 15, né? 15. Então, a temperatura final, 17,5 mais 15, 32,5 graus Celsius. Aí sim. Matamos, né? Isso aí, 32,5. Beleza? Aí pergunta outra coisa lá também, né? Gente, a FAMERP é uma prova que gosta de pedir dilatação, tá? Por isso que eu botei essa perguntinha de dilatação aí, né? Vamos lá. Opa. Então, vamos lá. A temperatura final, achamos, é a variação percentual do volume do cubo. Considere coeficiente de dilatação linear. Cuidado aqui, hein, gente? Coeficiente de dilatação linear. Quem que é o linear? É o alfa, né? E ele está perguntando a variação percentual do volume. Se a pergunta é volume, a gente vai usar dilatação volumétrica, certo? Vamos lá. Então, dilatação volumétrica, tá? ΔV é V0, gama, ΔT, né? Mas lembra que o gama é 3 vezes o alfa. Ele deu o alfa, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Eu vou passar esse V0 para cá dividindo, tá? Deixar assim, ó, ΔV sobre V0. Vai ser o gama, que é 3 vezes o alfa. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 6. E o ΔT a gente achou aqui em cima, né? 17,5. Certo? Então, o ΔV sobre V0 vai dar 3 vezes 1,2 expoente 10 a menos 6 vezes 17,5. 6,3 vezes 10 a menos 5. 6,3 vezes 10 a menos 5. Certo ou não? Tá. Só que a pergunta é a variação percentual, tá? Então tá bom. Quando... Deixa eu dar um exemplo matemático aqui.
Ó, dá uma viaja aqui comigo, ó. Vamos lá. Aqui no cantinho, depois eu vou apagar. Suponha que o volume inicial seja 100. Certo? O volume final, 110. Aumentou quantos por cento? Era 100, foi para 110. Aumentou quantos por cento? 10%. Certo? Tá bom. O que é esse 10%? Ó, concorda comigo que se eu fizer o volume final menos o volume inicial, vai dar 10? Sim ou não? Tá? Então, se eu fizer o V menos o V0, dá o 10. Sobre o volume inicial, que era 100, né? Então, dá 10 sobre 100. Certo? Tá. Beleza. Aí, só que se você fizer essa conta, presta atenção. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, V menos V0 sobre V0, tá? O V é 110, o V0 é 100, sobre o V0, 100. Isso aqui vai dar 10 sobre 100, que dá 0,1. Certo? Aí, para você expressar a resposta em porcentagem, quanto que é 0,1? Aí eu multiplico por 100% para dar os 10%, concorda? Bom, por que você está falando tudo isso, tá? Porque isso aqui já é a variação percentual, basta eu multiplicar por 100, tá? O ΔV sobre V0 é isso aqui, ó. Isso aqui não é o ΔV, ó. ΔV sobre V0. Beleza? Então, o ΔV sobre V0 está em decimal. Para eu chegar na variação percentual, eu venho e escrevo assim, né? Portanto, a variação de volume, ou melhor, a variação percentual, perdão, a variação percentual de volume é isso aqui que a gente achou vezes 100%. Beleza? 6,3 vezes 10 a menos 5 vezes 100. Né? Então eu vou multiplicar isso aqui, né? Vezes 100%. Né? Vai nos dar 0,0 10 a menos 5 vezes 100, 10 a menos 3, né? 63%. Pronto. Então, a variação percentual de volume é 0,0063%. Tá? E é bem clássico isso, tá, gente? Quando ele perguntar a variação percentual, ele não vai te dar o volume inicial, tá? E você quer achar exatamente isso aqui, ó, ΔV sobre V0. Variação percentual da área, ΔS sobre S0. Variação percentual do comprimento, é ΔL sobre L0. Tudo bem? É isso que é pra gente achar nesse tipo de exercício. Beleza? Então, lembrar, tá? Se o linear, quando ele falar coeficiente de dilatação linear, é o alfa. O linear é o alfa. Quando ele falar superficial é o beta, quando ele falar volumétrico é o gama, tá? Ele me deu linear, só que perguntou a respeito de volume, então tem que usar a dilatação volumétrica. Aí a formulinha de dilatação volumétrica envolve coeficiente de dilatação volumétrica gama, mas ele deu alfa, então como é que eu faço a partir do alfa chegar no gama? Tem que multiplicar por 3, tá? E o beta, que é o superficial, é 2 vezes o alfa, que é o linear, tá? Se fosse exercício de dilatação superficial, apareceria beta aqui, né? É 2 vezes o alfa. Tamo junto, minha gente. Beleza? Ah, então, de onde eu achei esse exercício, né? Esse exercício é do IME, tá, gente? Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Mas eu dei uma adaptada nele, né? Porque ele era bem mais difícil que isso. Isso que eu ia falar, né? Se é do IME, então essa daí era o empenhados, cara. Não, eu adaptei para nível VUNESP, né? Beleza? Muito bem, meus amores. Vamos pro próximo.
Próximo exercício, exercício número 5. Olha lá. O refratômetro é um instrumento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância e também para determinar a concentração de certas substâncias, como, por exemplo, o açúcar em um fluido qualquer. A figura ilustra um protótipo de um refratômetro constituído por um prisma de índice de refração 1,6. Então, esse prisma aqui, o N do prisma é 1,6. Um orifício no qual entra a luz de análise e uma cavidade para colocar o material líquido a ser analisado. Nessas condições, um feixe de luz monocromática, ao entrar pelo orifício, refrata na interface prisma líquido e atinge a escala graduada em um ponto a 4 centímetros da origem. Tá, então temos uma escalinha aqui. Considerando L igual a 12 centímetros e H raiz de 2, calcule item A. O índice de refração do líquido sob análise. Bom, o que nós vamos fazer? É refração, tá? Está claro que trata-se de um exercício de refração, tá? Então, o raio de luz incidiu aqui, nessa interface, prisma líquido. Eu vou lá e desenho a normal, né? Ele já desenhou a normal para nós aqui, ó. Então, aqui está a normal. O ângulo entre o raio incidente e a normal é o ângulo de incidência. Esse é o ângulo de incidência, tá? Entre o raio incidente e a normal. Esse é o ângulo de incidência. E o ângulo de refração é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Esse é o ângulo de refração R. Beleza? Tá bom. O ângulo de incidência, pela geometria, a gente consegue achar, tá? Veja, se aqui é 90, acompanha comigo. Se aqui é 90, aqui é 45, aqui tem que ser 45 também, né? Deixa eu tirar o... Aqui, ó, 45. Certo? Se aqui é 45, né? E o raio está entrando perpendicular, que é 90. Se aqui é 90, aqui tem que ser 45. Esse aqui é 45, como a normal é perpendicular à superfície, né? Então o ângulo de incidência é 45 graus, tá? Beleza? Tá. Aí o ângulo de refração eu não sei. Mas eu não preciso saber, na verdade. Eu preciso saber o seno do ângulo de refração, tá? Vocês conseguem ver um triângulo retângulo aqui, gente? Isso aqui não é um triângulo retângulo? É, né? Então, ó. Quem que é o seno de R? O seno de R é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, ele falou para mim que o raio aqui bate, ó, a 4 centímetros da origem, né? Então, um cateto aqui é 4, certo? Então, ó, olha só, esse cateto aqui, essa medida aqui, gente, ó, 4 centímetros. Essa medida aqui é o H, que é raiz de 2. Certo? Vou fazer bonitinho aqui, tá? Vou tirar daqui. Ó, então o triângulo que a gente tem é assim, ó. Essa medida aqui é o H, que é raiz de 2. Aqui é 4 centímetros. E esse ângulo aqui é o ângulo R. Certo? O que é seno? Porque lá na lei de Snell aparece seno, né? O que é seno? É cateto oposto pela hipotenusa. Tá acompanhando? Tá. Um cateto é 4. Outro cateto é raiz de 2. Dá para achar a hipotenusa? Dá. Então vamos mandar um Pitágoras aqui, ó. Tá, só que a gente vai fazer isso já lá na folha de resposta, já para o examinador não ter que ficar perdendo tempo em responder, tá? Então vamos lá. Então, item A. Pela figura, temos. Então, na figurinha, nós temos esse triângulo aqui, ó. O triângulo tá assim.
Aí, aqui é 90. Essa medida é o H, que ele falou que é raiz de 2 centímetros. Aqui é 4 centímetros. Dá para a gente achar a hipotenusa x. Né? Então, vamos fazer por Pitágoras. Lembrando que o ângulo R é esse ângulo aqui, tá? Esse é o ângulo, é o seno desse ângulo que a gente quer. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado é 18. Vai ali no cantinho, 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, do 3 dá 1, tá? Então, esse x vai ser 3 raiz de 2 centímetros. Certo? Tá. Portanto, o seno de R é o cateto oposto, que é essa medida aqui, 4 pela hipotenusa, que é o x que eu acabei de achar, tá? Então, é 4 sobre 3 raiz de 2. Beleza? Tá. Então, vamos usar a lei de Snell, tá? Lei de Snell-Descartes. Então, vai. Volta lá. A luz está vindo de onde para onde? A luz está vindo do prisma. Aqui, ó. A luz está vindo aqui, né? Do prisma e indo pro líquido, tá? Então, vai ser n do prisma vezes o seno do ângulo de incidência é igual a n do líquido vezes o seno do ângulo de refração. O índice do prisma, ele falou que é 1,6. O ângulo de incidência é 45. Seno de 45. O N do líquido é a pergunta. E aí, eu vou colocar o seno do ângulo de refração que eu calculei ali, tá? Então, vai ficar 1,6. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2 é igual ao N do líquido vezes o seno R que está aqui, tá? Que é 4 sobre 3 raiz de 2. Então, o N do líquido vai nos dar... Dá para a gente fazer de cor aqui, ó, de cabeça? Raiz de 2 multiplicado com raiz de 2 dá 2. Cancela com 2 aqui embaixo. Ó, esse raiz de 2 eu vou passar para lá multiplicando. Esse vezes esse dá 2. Cancela com 2 aqui embaixo, tá? Então, vai ser 3 vezes 1,6 dividido por 4. 3 vezes 1,6, 4,8 dividido por 4, 1,2. Então, o N do líquido vai dar 1,2. Lembra que ele é adimensional, tá? Beleza. Volta lá. Índice de fração do líquido sob análise. Plau. Matamos o item A. Estão comigo? Repara que na lei de Snell ele fala de seno, tá, gente? Então, na verdade, eu não preciso achar o ângulo. Eu preciso só do seno do ângulo, tá? Muito bom. E aí, o item B, o que ele pede? O menor índice de fração que esse instrumento permite medir, tá? Então, repara, a luz está vindo do prisma e está indo para o líquido, certo? Quanto que deu o N do líquido mesmo? 1,2, não é isso? Tá. Então, você concorda comigo que o prisma é mais refringente que o líquido? Então, a luz está se propagando do mais para o menos, certo? Quando a luz vai do mais para o menos, pode dar reflexão total. E se der reflexão total, né? Então, se a luz... Deixa eu mudar de cor aqui, ó.
Imagina que a luz está vindo aqui, né? A luz incidiu aqui. Se der reflexão total, o raio vai ser refletido. Certo? E aí não chega ali na escala para eu medir o valor do índice. Tá? Então, eu não quero que ocorra reflexão total, porque se ocorrer reflexão total, eu não consigo medir. O instrumento deixa de funcionar. Tá? Então, vamos ver. Então, ele quer o menor índice de refração. Então, vamos escrever assim. Tá. Para dar reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser para ocorrer reflexão total. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Reflexão, só para relembrar. Total. Para dar reflexão total, duas condições, tá? Primeira condição. A luz tem que ir do mais refringente para o menos. E a segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. Certo? Tá. Nesse caso, eu não quero que ocorra reflexão total. Tá? Então, para não ocorrer reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser igual ao limite ou menor, né? Ou seja, é o complementar disso, concorda? Né? Para dar reflexão total tem que ser maior que o limite. Então, se eu não quero que ocorra reflexão total, tem que ser igual ou menor que o limite. Fez sentido? Tá. O ângulo de incidência a gente tem, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar seno dos dois lados, tá? E eu posso fazer isso porque os ângulos estão no primeiro quadrante na ótica. Então, seno de I menor ou igual a seno de L. Por que eu fiz assim? Porque eu sei a formulinha do seno de L, né? Quem que é o seno de L? É o N menor sobre o N maior. Tá? Então eu vou trocar. Vai ficar aqui, ó. Seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência a gente sabe. É constante, 45 graus. Tem que ser menor ou igual ao seno de L. Só que o seno de L não é o N menor sobre o N maior. Então, no lugar do seno de L, eu vou trocar N menor sobre N maior. Certo ou não? Tá. Volta lá. Ele quer o menor índice de refração que esse instrumento pode medir. O instrumento mede o índice de refração de quem? O instrumento mede o índice de refração de quem? Do líquido. Não é o líquido que é colocado aqui, certo? E o líquido é o N menor. Ó, o índice menor. Tá? Então, o N do líquido é o menor. É isso que eu quero achar. Então, o N menor eu venho em cima, é o N do líquido. Tudo bem? E o N maior? O maior é o do prisma. O do prisma a gente não mexe. A gente coloca diferentes líquidos aqui, tá? Mas o prisma é sempre o mesmo prisma. Então, é 1,6. Estão acompanhando? Tá? Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Menor igual N do líquido sobre 1,6. Portanto, o N do líquido tem que ser maior ou igual a 1,6 dividido por 2, 0,8. 0,8 raiz de 2. Certo? Tá bom. Qual foi a pergunta? O menor índice de refração. Então, respondendo, né? Logo, o menor índice que o refratômetro pode medir é 0,8 raiz de 2, né? Porque é igual a 0,8 raiz de 2 ou maior que isso. 0,8 ou maior ele mede. Menor vai dar reflexão total, aí ele não consegue medir. Deu para entender, gente?
Perguntas, dúvidas? Suave? Esse aqui, gente, esse exercíciozinho bem bacana, tá? Veio, sei lá, alguma do Centro-Oeste. Alguma prova do Centro-Oeste. As provas gostosas devem ser do Mundo de Goiás. Exatamente. Professor, você pode voltar Desculpa. na outra tela? Aqui? Isso, perfeito, Desculpa. obrigada. Bateu aqui. Pode sem querer. passar já. Pode passar. Pode? Beleza. Tamo junto. Que exercício foi esse? Tem mais um, né? Agora? 1h30 já, hein? Não é gostoso? Não é divertido passarmos nosso tempo fazendo com a física, mexendo na física? Bom, vamos lá. Vamos para a última questão. Tá chegando o sinal aí, gente? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Então tá. Última questão. Meia dúzia. No circuito abaixo, as baterias E1 30 volts, E2 3 volts são ideais. Espera aí, então vamos anotar. E1 30 volts, E2 3 volts. E as resistências são ômicas. Os segmentos dos fios e as chaves S1 e S2 não possuem resistência. Os valores da resistência são R1 8 ohms, R2 3 ohms e R3 6 ohms. Beleza. Muito bom. Com a chave S1, com a S1, a chave, né? A chave S1 aberta e a chave S2 fechada. Então, S1 aberta e S2 fechada. Fechou aqui, ó. Determine o valor da corrente elétrica que circula no segmento do fio AB. Esse fio aqui, ó. AB. E a potência elétrica dissipada nos resistores R2 e R3 juntos. Bom, vamos lá. Na hora que a gente ligar aqui, ó, fechou essa chave, vai vir uma corrente total para cá. O I total. Chega aqui no ponto B, ela se divide, né? Vem para cá e linha, vai para lá e duas linhas, tá? Bom, mas ele quer primeiro a corrente total, tá? Então o que eu vou fazer? Esquece, a chave aqui tá aberta, tá, gente? Esquece esse pedaço do circuito. Joga ele fora. Nosso circuitinho é só esse trecho aqui, tá? É só esse pedaço aqui, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Vamos dar nome para os nós. Vamos dar nome para os nós. Chamar aqui de pontinho B, já que ele chamou aqui de B. Não, vou dar outro nome. Chamar de nó, sei lá. Chamar de nó C. E aqui de nó D, tá? E aí, o resistor R3 está conectado entre D e C. O resistor R2 também está entre D e C. Então, esses dois resistores estão entre os mesmos nós, estão associados em paralelo, tá? Então, esses dois aqui estão em paralelo. Bom, aí, minha gente, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? O R entre C e D. Não está em paralelo? Produto pela soma, tá? Então, eu vou fazer produto deles, R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Lembra disso? Só que os resistores são, um é 3, outro é 6. Gente, tantos exercícios que a gente fez, lembra, em paralelo, um resistor tem 3, outro tem 6, né? Resistência equivalente vai dar 2, tá? Falei para vocês até memorizarem. Então, você tem um de 3 e um de 6, em paralelo, a resistência equivalente dá 2. Por quê? Porque 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, né? 18 por 9 dá 2, tá? Então, vamos fazer isso lá já para o examinador ver e ficar orgulhoso da gente. Olha lá. Então, item A. Eu vou lá, redesenho o circuitinho.
circuitinho que a gente tem é esse aqui, ó. O geradorzinho tá aqui. Um resistorzinho aqui. E outro resistorzinho aqui. Ele falou que é 3 volts, né? 3 volts. Um resistor de 3 ohms. E um de 6 ohms. Nessa ordem? Isso, né? 3 e 6. Tá. E aí eu chamei de nó D e nó C. Tá? Então, esses dois estão em paralelo. Paralelo. E aí a resistência equivalente é o produto pela soma. Então a resistência equivalente entre C e D vai ser 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, que dá 2 ohms. Né? Então, a gente aplica U é igual a R vezes I. U é 3, a resistência equivalente é 2. Dá para achar o I total, que é o I que sai aqui do gerador. É esse I total que vai circular esse pedaço de fio aqui que ele está perguntando, né? Que é o fio AB, tá? Então, esse I total vai dar 1,5 ampere. Né? Ele perguntou o valor da corrente elétrica que circula no fio AB. Corrente que circula no fio AB. Beleza? Ele pergunta outra coisa, né? O que mais que ele pede? A potência elétrica dissipada no resistor R2 e R3 juntos. Bom, esses dois caras aqui, na hora que eu redesenho o circuitinho, a gente cai nisso aqui, né, gente? Ó. Eu troco os dois por um só de 2 ohms. Certo? Então a bateria tem 3 volts. Está circulando uma corrente, um I total aqui, de 1,5 ampere. Beleza? Então, eu tenho a resistência dos dois juntos, que é 2. Eu tenho a corrente que passa por esse resistor equivalente. Dá para achar a potência, fazendo I quadrado vezes R, tá? Então, o I é 1,5 ao quadrado e a resistência dos dois juntos é 2. Então, essa potência vai dar 1,5 ao quadrado vezes 2, 4,5 watts. 4,5 watts. E aí já era o item A. Beleza? Volta lá. Então, com a chave aberta e a chave 2 fechada, determine o valor da corrente elétrica circulando no filamento, beleza? E a potência dissipada nos dois juntos. Foi. E no item B, com a chave S1 fechada e a chave S2 aberta. Então, agora vamos trocar, que muda tudo, né? Agora, S1 está fechada e S2 está aberta, tá? E aí, o que acontece? Vamos redesenhar o nosso circuitinho aqui, ó. Bom, na verdade, esse aqui de 2, esse R2, que é 3, ele continua em paralelo, né? O R2 continua em paralelo com o R3, tá? Então, os dois continuam em paralelo. Beleza? Então, redesenhando o circuito, a gente vai ter o seguinte agora, tá? Ele quer o valor da corrente elétrica no resistor R1, beleza? Esse de 8 e a potência dissipada no R2, tá? Então vamos redesenhar o circuitinho. O circuitinho agora fica assim, ó. Você tem lá o gerador aqui,
polo positivo voltado para cima agora, né? Polo positivo, polo negativo. E aí você tem um resistor aqui de 3 ohms, um resistor de 6 ohms e um resistor aqui embaixo de 8 ohms. Agora o gerador tem 30 volts, né? Bom, a gente sabe que esses dois aqui continuam em paralelo, né? Chamei aqui de nó D, nó C, estão entre os mesmos nós, eles estão em paralelo. Paralelo. E aí a gente sabe que a resistência equivalente dá 2, não vamos precisar calcular de novo. Redesenhando o circuito, a gente fica assim, ó. Um resistorzinho de 8 e um resistorzinho aqui de 2, tá? E aqui 30 volts. Tá, então qual é a corrente, a nova corrente total aqui, ó, tá? Então vai circular agora uma corrente nesse sentido, chamar de I total linha, tá? U é igual a R vezes I, U é 30. A resistência total está em série, é 8 mais 2. E a gente vai achar esse I total linha, né? Então esse I total linha, 30 por 10, 3 amperes. Que é a corrente que passa pelo resistor de 8, tá? Então, ó, com a chave fechada, determine o valor da corrente elétrica que passa no resistor R1, tá? Corrente no resistor R1. Beleza? E aí a outra perguntinha que ele nos faz é a potência elétrica dissipada no resistor R2. Tá. Quem que é o R2? É o de 3, tá? Ele quer a potência nesse resistor aqui, ó. Bom, de novo, vamos lá. Eu tenho 3 formulinhas para calcular a potência. P, o PIL, o PIR e o PUR. Qual delas que eu uso? A que você achar melhor. As 3 vão dar o mesmo resultado, tá? Bom, agora foca aqui, ó. Eu não quero a potência nesse resistor. Para eu achar a potência nesse resistor, bom, primeiro eu tenho a resistência dele, certo? Eu tenho R. Então eu tenho R, tenho R. Já vou eliminar a formulinha de cima. Aí, eu tenho a DDP nesse resistor de 3? Não tenho. Eu tenho a corrente que passa nesse resistor de 3? Também não. Né? Bom, então ou eu acho a DDP no resistor de 3, ou eu acho a corrente que passa no resistor de 3. Eu vou achar a DDP, que eu acho que é mais fácil. Achar a DDP no resistor de 3. O resistor de 3, ele está conectado nos pontos C e D. Certo? Então, vamos achar a DDP entre C e D. Ó, U é igual a R vezes I. A DDP entre C e D é a resistência entre C e D e a corrente que passa pelo resistor equivalente que está entre C e D. Então, a DDP entre C e D. Quem que é a resistência entre C e D? A resistência entre C e D é a resistência equivalente desses dois, que é isso aqui, né? Essa é a resistência equivalente entre C e D. Certo? Esse é o RCD. Estão comigo? Então vai ser 2. E qual é a corrente que passa por esse resistor equivalente? É o I total linha, que a gente calculou ali, 3 amperes. Então a DDP entre C e D, 6 volts. Certo? Então agora eu posso ir para o resistor de 3 ohms, que ele chamou de R2, tá? Então vamos lá. Finalmente,
no resistor R2. Então, no resistor R2, ele quer a potência. Então, eu vou fazer P EU ao quadrado sobre R. A potência no resistor de 2, que é o P2, vai ser a DDP no resistor de 2, no resistor R2. O resistor R2, que é esse de 3 ohms, ele tem ligado entre C e D, mas a DDP entre C e D a gente viu que é 6. Então vai ser 6 ao quadrado. E qual que é a resistência do resistor de 3 ohms? 3 ohms. Então essa potência vai dar 36 por 3. Costuma dar 12, né? 12 watts. Beleza, gente? Com isso, volta lá, respondemos tudo que ele perguntou, né? É a corrente no resistor R1, que é o de 8, e a potência no R2. Tá aí. Acabou. Matou o exercício. Perguntinha, gente. Suave? Beleza? E aí, o que vocês acharam? Eu espero, vamos lá, prova de conhecimento específico, né? Inclusive, gente, é uma boa preparação para quem vai fazer a Unifesp também, tá, gente? Tá, então, eu considero esse tipo, que as Unesps em geral, inclusive a Unesp também, tá? Quem for fazer a Unesp, é prova escrita, a ideia é essa. Você não vai ter exercícios do outro mundo, mas também não vai ser exercício fácil, tá? Porque, assim, é uma prova de segunda fase, uma prova escrita, né? Dependendo da carreira. Na FAMERP você vai ter isso aí, né? Na Unesp eu não sei se, dependendo da carreira, qual prova que você faz, tá? A Unifesp vai ser mais ou menos essa ideia aí, tá? Então, é saber a base bem feita, se souber a base, né? Que é tudo que a gente viu ao longo do ano. Beleza, meus amores? Então chega por hoje. Então tá, semana que vem... Valeu demais, professor. Imagina, eu que agradeço. Semana que vem a gente vai para a FAMERP, prova de conhecimento geral, tá? Aí são 10 questõezinhas de testes. Fechou? É isso aí. Valeu, gente. Abração.